pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas analisaram imagens de satélite e, de acordo com a pesquisa, o óleo detectado nas praias do Nordeste pode ser de um vazamento em um campo de exploração no fundo do mar. O repórter Neto Mota tem todas essas informações e vocês acompanham todos os detalhes e as informações agora, aqui no Fenômeno. Fique alerta, acompanhe. O Laboratório de Análises e Processamento de Imagens por Satélite da Universidade Federal de Alagoas identificou um enorme vazamento de óleo em formato meia-lua com 55 quilômetros de extensão e 6 quilômetros de largura a uma distância de 54 quilômetros da costa no Nordeste. O local fica no sul da Bahia, nas proximidades dos municípios de Itamaraju e Prado. Segundo o professor Humberto, que conversou com a gente e está entre os pesquisadores que chegaram até esses resultados, essa análise mostra uma preocupação, já que o óleo cru que atinge a todo o litoral do Nordeste pode ter vindo de minas de exploração no fundo do mar, como pré-sal, por exemplo. Primeiramente, a capacidade de receber esses dados, que são dados independentes, são de informações de um satélite europeu, um satélite com uma função especificamente para monitoramento de desastre natural, que é o Sentinel-1, e esse Sentinel-1 ele tem outros sensores que são o Sentinel-1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma missão complexa e esses dados estão disponíveis para toda a comunidade internacional, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso. O LAPS tem acesso a esses dados e tem programas específicos para analisar essas informações. Então, o que a gente fez desde o início, quando foi informada da primeira mancha na região costeira da Paraíba? Foi fazer um levantamento de todas essas informações, de toda a região costeira, saindo do Maranhão até o sul do Espírito Santo. Ele estendeu além da faixa costeira do Nordeste brasileiro. É um quebra-cabeça, porque essas imagens elas têm uma qualidade diferente de outras imagens de satélite. É um radar de abertura sintética. O que isso significa para quem está em casa? É um radar que ele simula uma situação em que eu não dependo de se está de dia, de noite, se tem nuvens, ele exatamente consegue mapear a superfície, ele não tem interferência de informações meteorológicas. Então, a partir disso, ele também tem uma faixa muito específica, muito estreita. Ele cobre 250 quilômetros a 300 quilômetros de faixa. E aí ele precisa de vários dias para cobrir uma longa faixa. Então, já começa esse quebra-cabeça, mas são informações mais adequadas, são as ferramentas recomendadas para se olhar derramamento de óleo, tanto aqui no Brasil como em qualquer outra parte. Então, primeira hipótese nossa, as imagens do Sentinel que têm sido utilizadas para outras regiões conseguiriam capturar essas mesmas manchas? Sim, a gente começou a detectar esses fragmentos, mas a gente ainda não ficou contente com a fragmentação que estava sendo encontrada, com muita interpretação de imagem e processamento. A gente traçou a segunda hipótese. Sentinel, primeira hipótese respondida, Sentinel consegue registrar essas manchas. Segunda, qual é a origem? E aí foi o grande quebra-cabeça. Nas últimas 3 semanas, eu fiz levantamento de quantidade de imagens enormes, exige uma capacidade computacional do laboratório muito alta. E aí, coincidentemente, segunda-feira, a gente teve a passagem do Sentinel na nossa faixa costeira aqui do litoral nordestino, inclusive aqui de Alagoas, pegando toda a faixa, saindo do Rio Grande do Norte até o sul do Espírito Santo, uma faixa contínua de 250 quilômetros, bem próximo da região costeira. E foi exatamente uma dessas passagens do Sentinel que registrou uma mancha intacta. Essa mancha que chamou mais atenção, porque até então o laboratório e a equipe, a gente tinha olhado só fragmentos. Para você que está em casa, essa mancha ela tem uma extensão de 56 quilômetros de extensão, por uma largura de 6 quilômetros, a uma distância de 55 quilômetros da região costeira, no município do Prado, no sul da Bahia, um pouquinho ali descendo já Porto Seguro. Então, é uma coisa muito grande que chamava atenção, mas ela tinha na origem uma questão mais pontual. E aí ela vinha com muita intensidade ali, e aí a gente começou a deduzir que uma hipótese ainda está sendo avaliada e precisa que a Marinha também confirme isso. A gente tem a localização, que é exatamente se poderia estar vindo de um posto de perfuração, que poderia ter sido resolvido isso, e ele voltou novamente até o derramamento. Professor, esses vazamentos ainda estariam acontecendo?
É muito difícil dizer isso porque essas imagens elas não são contínuas. Eu não consigo ver elas diariamente. Eu preciso de número de dias para que o satélite volte de novamente cobrir aquela área específica. Ou seja, eu preciso de 6 dias para que aquela nova faixa, daqui a 6 dias o satélite vai cobrir novamente. Ele está cobrindo outras áreas vizinhas a essa faixa. E daí, quando eu monto todas as faixas, eu tenho toda a região monitorada. Reportagem Neto Mota. Muito bem, Neto. Tá aí, então, estão aí as informações precisas, não é, gente? Importante essas informações, que logicamente, como disse o próprio professor, o professor Humberto tá especificando detalhes, né? O que deixa e traz para a gente aí uma luz no fim do túnel. Até então ninguém sabia a origem desse petróleo cru que acabava causando todo esse desastre, toda essa problemática nos 9 estados nordestinos, né? Agora, engraçado, o vazamento segundo informações aqui, próximo ali do Prado, quer dizer, próximo ali da Porto Seguro, na Bahia e tudo mais, enfim. Porém, o óleo só chegou na Bahia por último, né? Por conta, talvez, das correntes. Isso é uma outra informação que também nós vamos tentar trazer depois com mais calma. Mas olha, há uma informação aqui, 55 quilômetros do local onde possivelmente poderia ter o vazamento para a costa da praia, né? Da ilha de Porto Seguro, da praia da Bahia, né? Em Salvador e Companhia Limitada, enfim. Então, uma fenda grande, né? De grande extensão, tanto de largura como também de comprimento, o que deixa a crer, inclusive, que pode ter sido, inclusive, um abalo sísmico causado de um local onde antes eram explorados, inclusive, aí, o petróleo, né? Do caso do pré-sal. Então, essa é uma expectativa. Vamos aguardar, então. Tudo é muito novo, os estudos ainda continuam se aprofundando, né? As outras universidades vão somar a esse estudo trazido pela Universidade Federal de Alagoas aqui. E a gente fica muito feliz, né? Porque é importante, provando que o Nordeste tem a condição, sim, pelos equipamentos e pelos investimentos durante muito tempo investidos, inclusive, colocados e realocados para investimentos nas universidades, trazendo uma informação importante. Nossa produção entrou em contato, inclusive, com a Petrobras, mas até o momento nós não recebemos nenhum retorno. Já a Marinha do Brasil nos enviou uma nota informando que não se trata de óleo. A nota da Marinha afirma que foram feitas 4 avaliações para confirmar: consulta a especialistas, monitoramento aéreo e por navios na região e por meio de satélite. A Marinha salienta ainda que é importante frisar que a gravidade, a extensão e o ineditismo, inclusive, desse crime ambiental, exigem constante avaliação da estrutura e dos recursos materiais e humanos empregados no tempo e no quantitativo que for necessário. Ainda segundo a nota da Marinha, especialistas informam que a possível mancha possui diversas características, podendo ser nuvens, fenômeno da ressurgência no mar e etc. Então a Marinha, tenta descartar ou até não acredita em 100% nessa situação. Mas todo e qualquer que seja o estudo, é importante que se analise. Agora, nada mais do que um grande mergulho no local que foi especificamente dito aqui pela universidade, para poder constatar. Em vez de ficar com achismo, não é, nuvem, não sei, mergulha. E aí lá se tem a constatação se sim ou não. Muito bem, vamos continuar monitorando e trazendo informações para vocês nessa discussão extremamente complicada e que, olha, essa questão do petróleo cru não vai atrapalhar somente esse momento. É uma situação complicada e que nos vai trazer problemas durante, pelo menos, no mínimo, 10 anos. Né? A nossa fauna, a nossa flora marinha está sofrendo bastante com essa situação. Os 9 estados nordestinos, não é? Que tem do seu turismo, da sua pesca, uma renda maior, inclusive, aí, até para os pescadores e os trabalhadores da pesca, os ribeirinhos ali, inclusive, do mar, estão passando momentos difíceis e complicados. Além da questão da gastronomia e da economia também, já que o turismo começa a ferver agora, já que o nosso verão está batendo a porta, né? Pena. E olha, ainda falando sobre isso, o óleo, de acordo com uma força-tarefa da Universidade Federal de Alagoas, ele já atingiu 180 quilômetros de praias alagoanas. O professor Emerson Soares, ele nos enviou vídeos aqui pra gente e vocês vão acompanhar os detalhes de tudo isso aqui no Fenômeno. Acompanhe. O segundo posto de coleta aqui na praia Lagoa do Pau, nós encontramos alguns fragmentos de óleo aqui na areia e coletamos água mais uma vez aqui.
amostras assim, triplicadas para levarmos em laboratório e procedermos com as análises. A gente está aqui, nós estamos aqui com a equipe do INAM, que é do Instituto Amigos da Natureza, na coleta de água aqui na foz do rio Coruripe, na praia de Barreiras, um dos locais onde a gente conseguiu encontrar manchas de óleo aqui. O pessoal conseguiu encontrar até 7 km rio adentro. Então estamos aqui coletando e para as análises, proceder às análises em laboratório dos metais pesados, dos hidrocarbonetos e também de outros compostos químicos que estejam na água. Vão ser 22 parâmetros que nós faremos em mais ou menos uma semana. Esse aqui é o ponto 4, mais ou menos uma semana teremos os resultados aí conclusivos da situação da água aqui na região. Isso aqui é mancha de óleo. Mancha de óleo aí, É óleo, Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver daí? Isso. Isso foi de hoje, foi? Foi ontem. Foi de ontem? Foi ontem, foi. O senhor tem encontrado óleo aqui no... Sempre tá passando, não tá passando que nem passava antes, né, mano? Diminuiu mais, né? Diminuiu mais um pouco, mas sempre tava passando. Mas continua atrapalhando o trabalho de vocês da pesca, né? Continua. Eu sábado para negociar o peixe foi difícil, um povo sem querer por causa desse óleo. Eu trabalho com meu peixe na feira minha de Coruripe e o povo não queria comprar por causa desse óleo. Esse óleo, Eu né? queixando, quero óleo, rapaz, não, que aqui entrou, mas foi pouco. Nós ainda não tá sentindo, porque a gente sente topar o peixe com óleo, mas o povo já tava com medo, né? Eu tava falando no jornal que ia ter tudo. Agora eu mesmo só pesquei quarta-feira passada, já tô bem até quarta. Agora, Ontem eu tô bem aí. Tá passando, tá mais pouco, mas tá passando. Quarta não trouxe hoje, que ela ainda tá suja. Perfeito, então a situação não tá fácil para vocês, né? Não tá não. A pesca aqui também não tá meio... Ali tá difícil a gente pegar o peixe e quando pega o produto ninguém quer comprar mais. E na última etapa de coleta de dados, aqui no Pontal do Peba, estamos próximo à Forte São Francisco, acho distante uns 5 km mais ou menos. Essa é o último ponto de coleta de água e nós vamos proceder agora com as coletas e posteriormente transportar isso para o laboratório para continuarmos as amostras, as análises de qualidade de água, de metais e de hidrocarbonetos. Muito bem, você vê que todos estão ligados e envergados, inclusive, a trazer sempre uma solução e uma resposta da questão da balneabilidade, do consumo dos crustáceos e peixes da região, né? Além também de detecção, inclusive, dos próprios pescadores ao jogar aquela rede de tarrafa que acaba vindo, inclusive, com a chumbada, quando ele acaba indo na água, vai até o chão, depois eles vêm puxando, arrastando, então se tiver óleo no fundo, as redes acabam também vindo sujas. E essa é a pergunta que o professor fez para aqueles pescadores, que disseram que o óleo não tem uma intensidade tão grande, mas já começam a sentir os reflexos com alguns pontos, né? São essas pelotas aqui, inclusive de óleo, que acabam sendo deixadas pelo mar quando a maré está um pouco mais alta, além da desconfiança das pessoas ao consumir os peixes, né, e crustáceos da região. Claro, por isso que é importante que sempre os laudos importantíssimos de estudos, né, feitos em relação a isso, para tirar de limite todas as dúvidas, se sim ou se não, tá? E ontem, técnicos da equipe de laboratório do Instituto do Meio Ambiente, eles começaram a coletar amostras que deverão apontar as condições das áreas mais afetadas pelo óleo na costa alagoana. Esse trabalho, inclusive, segue até hoje. Depois disso, é que serão feitas as análises. As coletas foram iniciadas em Maragogi e Japaratinga. Hoje será a vez de coletar amostras em Piaçabuçu e aqui em nossa capital, Maceió. A capital e os outros 3 municípios foram escolhidos para análise por causa da grande procura de banhistas. Segundo informações também da gerência de laboratório do IMA, não está descartada a possibilidade de novas coletas e análises, conforme inclusive a necessidade. O Instituto disse, inclusive, que as coletas não haviam sido feitas antes por causa da imprevisibilidade da chegada de novas manchas de óleo. Com a diminuição dessas áreas oleadas na costa alagoana, o trabalho começou a ser feito. Para vocês terem ideia, a equipe acredita, inclusive, que os resultados agora serão mais precisos, tá? As amostras serão enviadas para análise em um laboratório particular que vai verificar, inclusive, os parâmetros inorgânicos como cobre e ferro dissolvidos e também o hidrocarboneto, tá? Como os totais aí de petróleo. A perspectiva é que essas análises fiquem prontas entre 10 a 15 dias. O IMA disse ainda que os resultados serão somados ao relatório de balneabilidade das praias e, dessa forma, deverão conferir maior segurança.